tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Química na Cozinha, um espaço criado dentro do projeto de extensão O que comemos? A ciência por trás dos alimentos, um projeto de extensão da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, onde eu, Aldo Barbosa, irei apresentar a vocês alguns temas que envolvem a química dentro da cozinha. Vamos para o vídeo? No nosso primeiro vídeo, iremos conversar sobre o glúten e o seu papel na elaboração de pão. O glúten é uma proteína natural composta pela mistura de outras proteínas, principalmente a gliadina e a glutenina. É um componente natural do grão do cereal e não um aditivo industrial como muitas pessoas acreditam. O glúten está presente em cereais como trigo, centeio, aveia e cevada. Portanto, encontra-se glúten em produtos de panificação, bolos, tortas, biscoitos e massas em geral. Mas o que é uma proteína? Quimicamente, as proteínas são macromoléculas, isto quer dizer moléculas grandes e complexas em relação a outras, formadas pelo conjunto de aminoácidos ligados entre si através da ligação peptídica. Para entender melhor tudo isso, observemos a estrutura química de um aminoácido. Todo aminoácido tem dois grupos funcionais na sua estrutura, o grupo amino em verde e o ácido carboxílico em vermelho. O grupo amino está formado por um nitrogênio ligado a dois átomos de hidrogênio, neste caso, uma amina primária. Também possui o ácido carboxílico, que está formado por um carbono em dupla ligação com oxigênio e também uma hidroxila. Esses dois grupos estão unidos por uma cadeia carbônica que varia, formando diversos aminoácidos. Esses aminoácidos podem se unir quando o nitrogênio do grupo amino de um aminoácido ataca o carbono do ácido carboxílico do outro aminoácido. Nesta reação ocorre a liberação de uma molécula de água, estabilizando a nova estrutura. Geralmente as proteínas são representadas com desenhos de fitas e bolinhas, para demonstrar o tipo de estrutura que apresenta. Por exemplo, a gliadina possui uma estrutura simples globular, enquanto que a glutenina possui uma estrutura polimérica, em forma de fios. Isto possibilita diversas propriedades físicas, como por exemplo a extensibilidade e a elasticidade. A estrutura globular da gliadina permite a extensibilidade da molécula. Isto quer dizer que a mesma pode ser estendida com facilidade. Por outro lado, a estrutura da glutenina permite a elasticidade, ou seja, resistência a deformações. Quando hidratadas e submetidas a uma força, como por exemplo a sova, essas duas moléculas se juntam, formando uma nova proteína. Dentro da massa, o glúten forma uma rede elástica e contínua, capaz de reter o gás carbônico liberado durante o processo de fermentação da massa pelas leveduras, permitindo sua expansão. Como analogia, pode-se entender o glúten como uma grade que segura as moléculas de CO2, permitindo que a massa cresça. Agora pensemos, se quero preparar um bom pão, eu uso qualquer farinha? Para responder isso, devemos entender que existem diversos tipos de farinha, e é justamente o teor de glúten que define essa diferença. Primeiramente, vamos conhecer o grão de trigo, o principal cereal para preparar pães. O grão de trigo é composto por três partes: o farelo, o gérmen e a endosperma. O farelo é uma multicamada externa do grão. A endosperma contém carboidratos ricos em amido, proteínas e pequenas quantidades de vitaminas e minerais. O gérmen é um embrião que fará brotar uma nova planta. Existem dois tipos de grão de trigo, o trigo mole e o trigo duro. O trigo duro apresenta um alto teor de proteínas que formam o glúten, em comparação ao grão mole. Esta diferença permite a produção de diversos tipos de farinha, também possibilitando diversos usos e texturas de massas. O trigo, para virar farinha, passa por um processo de moagem.
A primeira farinha obtida é a farinha integral, composta por todo o grão moído. Para a produção da farinha branca, a farinha integral é submetida a processos de extração do farelo e do germe, além do processo de branqueamento. Como encontra-se na endosperma do grão, a farinha branca apresenta um maior teor de glúten do que da farinha integral. No mercado, encontramos diversos tipos de farinha branca. Os mais comuns são a farinha tipo 1, a farinha tipo 2, a farinha de força e a farinha extra forte. Todas essas farinhas apresentam um nível de teor de glúten permitindo diversos usos. A seguinte tabela apresenta os tipos de farinhas mais comuns no mercado, o teor de proteína delas e, consequentemente, o teor de glúten, e também os usos dessas farinhas. A farinha tipo 1 é feita a partir de uma mistura de trigo duro e mole. Esse tipo de farinha tem um teor de 7 a 9% de proteínas, o que a torna adequado tanto para fazer pães quanto bolos caseiros. A farinha tipo 2 é uma farinha mais fina do que a do tipo 1. É feita inteiramente de trigo mole. Tem um teor de 5 a 7% e é utilizado para fazer bolo, biscoitos e tortas. A farinha de força é uma farinha feita inteiramente de trigo duro, especialmente utilizado para fazer pães artesanais e industriais. Tem um teor de 11 a 12% de proteínas. A farinha de semolina consiste no endosperma grosseiramente moído do trigo duro. Tem um alto teor de proteína que vai de 13 a 15%. A utilização é perfeita para fazer massas tipo macarrão. A farinha integral possui um baixo teor de proteínas, de 5 a 7%. Isto por causa da presença do farelo que reduz o desenvolvimento do glúten. Os produtos de panificação feitos de farinha de trigo integrais são naturalmente mais pesados e mais densos do que aqueles feitos com farinha branca. Também são utilizados para fazer pães, bolos e biscoitos. Para comparar os teores de glúten de dois tipos de farinhas, foi realizado um experimento simples dentro da nossa cozinha, quer dizer, do nosso laboratório. O experimento se chama extração de glúten de farinha de trigo. Para realizar o experimento, os materiais necessários são: balança de cozinha, 250 gramas de farinha de trigo, no caso foram utilizados farinha de força e farinha tipo 2, 100 ml de água, 5 gramas de sal de cozinha, becker ou copos de plástico, vidro ou outro material, espátula e filtro. O procedimento a seguir é indicado no seguinte vídeo. A seguinte tabela apresenta os resultados do experimento da extração de glúten. Da farinha tipo 2 foi obtida 6,5 gramas de glúten por cada 100 gramas de farinha, valor muito aproximado ao valor teórico. Da farinha de força foi obtida 12 gramas de glúten por cada 100 gramas de farinha, também aproximado ao valor teórico. Vimos que existe uma grande diferença entre essas duas farinhas, mas vamos comprovar agora fazendo pão? Para o segundo experimento, elaboração de pão com diferentes tipos de farinha, foram preparados 2 pães, um utilizando farinha de força e o outro utilizando farinha tipo 2 ou 4 zeros. Os ingredientes para preparar esse pão são 500 gramas de farinha, 250 ml de leite, 5 gramas de sal,
50 gramas de açúcar, 15 gramas de fermento biológico, 45 ml de óleo e um ovo. Para fazer um pão convencional, substituir o leite por água e reduzir a quantidade de açúcar para 15 gramas. A elaboração do pão é apresentada no seguinte vídeo. Na imagem pode ser observada os dois pães elaborados com a farinha de força e com a farinha tipo 2. A farinha de força produziu um pão muito mais volumoso, com melhor textura e maior quantidade de miolhos do que o pão feito com a farinha tipo 2. Vimos que o glúten é uma proteína resultante da hidratação da gliadina e a glutenina, presentes na endosperma do grão do cereal. O trigo é o grão com maior teor de gliadina e glutenina, por isso é o mais utilizado em massas. Existem dois tipos de grãos que possibilitam diversos tipos de farinha aplicados em diversos usos. No caso do pão, o teor de glúten deve ser médio ou alto para obter um produto com as características desejáveis. Se gostou do nosso trabalho, por favor, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida pode colocar na caixa de comentários ou entrar em contato nos nossos e-mails apresentados na tela. Espero você no próximo episódio de Química na Cozinha.